Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo à última edição do CNN Mercado de hoje. O seu boletim com tudo que aconteceu na economia e na política e pode influenciar de alguma maneira a sua carteira, os seus investimentos. Investidores puniram os ativos brasileiros nesta quarta-feira, que foi marcada pela expectativa pela PEC da transição. O texto deve ser apresentado daqui a pouquinho em Brasília, a promessa é 19 horas no horário de Brasília, e à espera por esses detalhes, o mercado foi inundado por informações de bastidores na imprensa. E o que apareceu no noticiário não é nada positivo do ponto de vista fiscal. Circulou fortemente a informação não confirmada de que a PEC pode oferecer uma licença para gastar de até 175 bilhões de reais, bem acima do que é considerado adequado pelos economistas. E esse texto traria ainda uma possível retirada do Bolsa Família do teto de gastos por um ou até vários anos. Nos negócios, o resultado desse dia de expectativa foi bolsa para baixo, com dólar e juros para cima. É o medo do desconhecido que está por vir que pressionou os preços. E amanhã, os integrantes do núcleo econômico da equipe de transição vão se reunir e devem começar a análise desse texto tão esperado. Vamos lembrar que fazem parte desse grupo André Lara Rezende, Nelson Barbosa, Guilherme Melo e Pércio Arida. Agora a gente olha para as quedas da Bolsa, porque hoje teve muita expectativa a gente tem um economista, Felipe Sichel, economista-chefe do Banco Modal, que falou um pouco sobre essa expectativa e por que o mercado reage tão fortemente. Vamos conferir. Primeiramente, temos que pensar no problema cronológico de gastos no futuro estarem sendo contratados sem que a equipe que vai ter que lidar com esses gastos seja oficialmente anunciada. Por outro lado, a perspectiva de que a PEC de transição retire determinados gastos, principalmente o Auxílio Brasil, debaixo do teto de forma definitiva, acaba levando a uma discussão prematura sobre o fim do teto de gastos, sem que se discuta qual o arcabouço fiscal que vai substituir esse mecanismo. De toda forma, a perspectiva de um aumento definitivo nos gastos leva também a um aumento do prêmio de risco, a um aumento nas expectativas de inflação e, consequentemente, também a necessidade da curva de juros se ajustar a um patamar bastante mais elevado do que vigorava anteriormente. Agora a gente fala dos mercados internacionais, porque o Goldman Sachs, o banco, elevou a previsão para o patamar máximo dos juros nos Estados Unidos. Antes, eles estavam prevendo que a Selic deles, dos norte-americanos, ia chegar ao patamar máximo de 5%. Agora, a previsão subiu um pouquinho e passou para 5,25%. Se essa aposta do Goldman estiver certa, isso significa que o juro por lá ainda vai ter que subir 1,25 ponto percentual. Hoje também nos Estados Unidos, a gente teve números do varejo que vieram mais fortes do que o esperado. É um outro indicador, um outro fator que indica que a alta do juro por lá ainda está longe de ser interrompida. Com tudo isso, Wall Street teve um dia negativo, como você vê na tela, as três principais bolsas em queda. Ainda falando do exterior, estava demorando, porque depois da corrida de saques que a gente viu na semana passada, gerada pela crise na corretora FTX, cresceu a expectativa de medidas de regulação desse setor de criptoativos, que é novo e tem pouquíssimas regras. Pois bem, hoje a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pediu justamente isso. Ela disse que o governo e o Congresso dos Estados Unidos têm de agir rápido para, abre aspas, preencher as lacunas regulatórias identificadas pelo governo Biden, fecha aspas. Ou seja, vai vir regra por aí. Enquanto isso, os preços continuam em queda. Hoje, Bitcoin e Ethereum em real caíram mais de 1%. Ethereum com queda de mais de 2%. Deste ano, no acumulado do ano, o derretimento desses criptoativos já se aproxima de 70%. Agora a gente fala de tecnologia, porque a sangria nesse setor continua. Hoje, a gigante do varejo Amazon confirmou que está em um grande processo de demissão de funcionários. A empresa cita como razões o cenário macroeconômico,
contratações expressivas nos últimos anos e algumas funções que não são mais necessárias. O número não é confirmado pela Amazon, mas fontes dos nossos colegas do CNN Business nos Estados Unidos indicam que os cortes poderiam chegar a 10 mil empregados. Os profissionais estariam só nos escritórios e não seriam afetados os milhares de trabalhadores dos armazéns e aqueles que entregam os pacotinhos nas nossas casas. 10 mil funcionários são cerca de 3% dos empregados da Amazon. Nos últimos dias, vamos lembrar, Twitter e Meta também demitiram milhares de pessoas nessa onda de ajustes das Big Techs. E na tela você acompanha o fechamento das ações da Big Techs, todo mundo para baixo hoje. Agora a gente volta para o Brasil porque o setor da construção civil deve crescer 4,5% em 2023. Essa informação é de um levantamento da Prospecta Analítica e é destaque no site da CNN. Segundo essa pesquisa, seria o segundo ano consecutivo em que o setor deve crescer acima da média brasileira. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, divulgou que a construção civil conseguiu gerar 430 mil novas vagas com carteira assinada registrado entre março de 2020 a maio de 2022, período da pandemia. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta cedinho às 9h25 com Thaís Herede. Agora a gente volta para o CNN Prime Time com o super Márcio Gomes. Boa noite.